Olá, pessoal. Mais um vídeo aqui, agora para turma 1 CELT, hoje, dia 30 de novembro de 2020. Esse aqui é mais um vídeo de exercício para a prova, então, para a segunda avaliação. Então, aqui eu tenho o diagrama da ponte de Wheatstone. Esse diagrama é utilizado mais modernamente. Nos livros de física, principalmente nos livros de eletricidade mais antigos, encontra-se esse desenho em formato de losango, na mesma aparência que é usada para a ponte retificadora com 4 diodos, né? Nos livros de física e eletricidade mais antigos, o resistor ainda é na simbologia antiga, que era a simbologia norte-americana, que o resistor era desenhado dessa forma. Modernamente, após as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, o resistor passou a ser desenhado dessa forma, um formato de retângulo, né? Mas vocês com certeza vão encontrar muita literatura ainda usando a simbologia antiga, que está em desuso no Brasil, já não atende mais a norma técnica. Bem, aqui esse diagrama assim inicial, para que vocês possam identificar que isso aqui é uma ponte de Wheatstone. Então, aqui o diagrama, 2 divisores de tensão, um divisor de tensão em que aplica a tensão do lado de cá, da bateria, por exemplo, ou poderia ser uma tensão alternada também. Mas na sua forma clássica, desde os primeiros estudos de eletricidade, eram usadas tensões contínuas aqui, porque era isso que era disponível no início do estudo de eletricidade. Muito bem, então tem um divisor de tensão do lado de cá, esse ramo da esquerda aqui e o ramo da direita, um braço da ponte e o outro braço da ponte. No braço central da ponte, então, tem os 2 pontos onde são tomadas as tensões dos 2 divisores de tensão, a diferença de potencial entre os 2 divisores de tensão. Então, observe que esse divisor de tensão aqui provoca, nesse ponto, se tomarmos esse lado aqui como sendo uma referência, eu vou colocar aqui um símbolo de conexão à massa. Então, aqui é o nosso 0 volt, eu adotei o 0 volt agora aqui. Então, eu tenho um potencial do ponto A em relação à massa, normalmente é chamado de VA, da forma correta seria a tensão, seria a letra E, mas mundialmente se usa, a literatura usa, embora seja incorreto, a literatura usa o V para voltagem, que é uma forma errada de designar a grandeza elétrica, tensão elétrica. Mas é assim que é usado, então vamos assim. Então aqui o potencial VB e VA é a relação de divisão de tensão entre os resistores R1 e R2 a partir da tensão da bateria. A mesma coisa aqui, o formato é outro, mas a função elétrica é a mesma, né? O desenho elétrico é o mesmo, embora o formato da apresentação da ponte seja diferente. Então, aqui tem um potencial nesse ponto em relação a esse, o VA, e aqui tem o VB devido à divisão de tensão entre R3 e R4. Quando os 2 potenciais são iguais, não importa se aqui usar 12 volts e a tensão aqui for 10 volts ou 1 volt de cada braço, né? Não importa. O detalhe importante aqui é que você considera que a ponte entrou em equilíbrio quando os 2 potenciais têm o mesmo valor. Então, o VA é determinado pela relação divisor de tensão de R1 e R2, o VB pela relação dos resistores R3 e R4, e quando os 2 potenciais são iguais, você diz que a ponte está equilibrada. Então, essa é a condição, se chama de condição de equilíbrio da ponte de Wheatstone. Quando do ponto A para o ponto B, quando o braço do lado A e o braço do lado B têm o mesmo potencial, o VAB é igual a 0 volt. Então, a tensão de A para B é 0 volt. Quando
essa situação acontece, você diz que a ponte está equilibrada. Então, eu agora vou apresentar algumas partes para chegar a essa condição e depois passar rapidamente aos exercícios. Então, o diagrama já foi apresentado, continuo aqui com a ponte de Wheatstone, então vamos lá. Primeiro, para que se tenha uma noção, uma revisão rápida de divisor de tensão. Na sua forma mais simples, o divisor de tensão com resistores é feito com 2 resistores. Pode ter 3, 4, quantos resistores se queira, mas no caso da ponte, 2 resistores. Então aqui eu vou colocar como se fosse o braço da esquerda da ponte aqui, no diagrama que eu fiz, o R1 e o R2. Vou tomar esse ponto aqui como referência, o 0 volt, e aqui o ponto A. Então, na hora de se calcular a tensão do ponto A, aqui está a tensão aplicada. A tensão é aplicada nos 2 resistores, os 2 estão em série, então passa por aqui uma corrente, que é, o cálculo é a tensão aplicada dividido pela soma dos 2 resistores, R1 mais R2. Então, assim, eu sei o valor da intensidade de corrente elétrica que passa pelos 2 resistores. Quando a corrente passa pelo resistor 2, desenvolve aqui uma tensão. E essa tensão daqui é exatamente o potencial do ponto A. Então, o potencial do ponto A vai ser a intensidade de corrente que está passando aqui, a tensão dividido pela soma de R1 mais R2, multiplicado pelo valor do R2. Pronto. Então, aqui está a relação de divisão de tensão baseada em R1 e R2, o VA. O mesmo raciocínio estende aqui a conexão e vamos para o segundo divisor de tensão, R3 e R4. E aqui o ponto da tensão VB em relação à massa. O mesmo raciocínio, por aqui passa uma outra corrente, que será, vamos nomear essa corrente aqui, I1, pronto. Já está diferente, então, aqui a corrente I2 no segundo braço. Então, essa corrente I2, eu pego a tensão da fonte, essa tensão da fonte é aplicada nesse divisor de tensão, e no segundo divisor de tensão, o mesmo valor da fonte é aplicado nos dois. Então, a tensão da fonte, dividido por R3 mais R4, eu calculo qual a corrente que está passando por aqui. Se eu multiplicar por R4, eu descubro o valor. Se eu multiplicar por R4, então eu tenho a corrente, R3 mais R4. Se eu multiplicar por R4, eu tenho a tensão VB. Como a condição de equilíbrio é quando as duas forem iguais, então agora eu chego aos 2 divisores de tensão e igualo os dois. Então, no equilíbrio, eu tenho VA igual a VB, ou seja, VAB igual a 0 volt, as duas tensões iguais, a diferença de potencial vai a 0 volt, e então eu tenho a tensão dividido por R1 mais R2 vezes R2, isso aqui é a tensão VA, igual à mesma tensão aplicada no primeiro divisor de tensão, R3 mais R4 vezes R4. Essa aqui é a tensão B, VB. Como as duas são iguais, então esse potencial aqui é igual a esse, divide os dois lados, e então chega-se à conclusão que quando R1
vezes R3, R4, igual a R2 vezes R3, é essa condição aqui. Então, o produto dos resistores opostos sendo iguais, a tensão vai ser igual dos dois lados. Então, agora vamos ao exercício. Então, um exercício simples. Eu vou pegar uma tensão de 12 volts, vou aplicar num divisor de tensão, vou escolher resistores que facilitem o cálculo, para que não seja necessário um desenvolvimento maior de trabalho de cálculo de correntes e tensões. Então, eu vou escolher aqui de propósito valores que facilitem. Aqui está o ponto A, aqui está o ponto B. Então, aqui eu vou colocar 2 kΩ e 10 kΩ. Aqui eu vou colocar 2 kΩ e 10 kΩ. Então, se eu calcular por aqui, a maneira mais destinada a calcular o divisor de tensão, calcular VA primeiro, e depois calcular VB primeiro, em segundo, e descobrir se as duas são iguais. Então, aqui, se eu calcular o VA, eu descubro que 12 volts dividido por 2K mais 10K vezes 10K. Então, eu descubro qual é a tensão. 12 volts dividido por 12 kΩ, isso aqui resulta em 1 miliampere. Então, essa corrente é 1 miliampere. 1 miliampere vezes 10 kΩ, então eu tenho 10 volts. Então, VA igual a 10 volts. Como os valores são o mesmo, tanto de R3 como R4, comparado a R1 e R2, então eu tenho que VB igual a 10 volts também, porque aqui eu tenho 12 volts, então 2 volts nesse resistor, 10 nesse, então VB igual a 10. Então VA igual a VB. Então, isso aqui mostra que a ponte está equilibrada. Mas tem uma maneira direta, então é pela relação dos resistores, de forma que, se você pegar R1 vezes R2, perdão, R1 vezes R4, R1 vezes R4, igual a R2 vezes R3, se esse produto for igual, significa que a ponte está equilibrada. Também pode dividir aqui por R2, então R1 está para R2, assim como R3 está para R4. É exatamente a relação que tem aqui, ó. 2 para 10, 2 para 10. Então, a ponte está em equilíbrio. Então, basta que veja a relação dos dois ou basta que o produto dos opostos sejam iguais. Então, aqui, se você multiplicar 2K vezes 10K, então aqui o produto dá 20K, vou colocar aqui entre parênteses o produto, e aqui, o produto aqui também dá 20 kΩ. Então, o produto 20, 20 mil, então significa que a ponte está em equilíbrio. Então, essa é a maneira direta, rápida, de se determinar se a ponte está equilibrada ou não. Então, esse é um exercício mais simples que é possível encontrar. Passar para um outro. De um lado, eu tenho um divisor de tensão, vou repetir aqui, 2 kΩ e 10 kΩ. E aqui eu vou colocar
uma conexão de massa para que eu tenha o potencial VA. Então, qual a tensão VA nessa ponte aqui, nesse braço da ponte? O braço da esquerda aqui da ponte vai me dar, eu vou colocar 12 volts aqui. Então, 12 volts, como aqui eu tenho 2K e 10K, então aqui fica uma tensão de 2 volts e aqui 10 volts. Então, aqui 2 volts e aqui 10 volts. Então, VA igual a 10 volts. Esse potencial daqui é a tensão do resistor. Então, eu tenho VA. Vou colocar do outro braço da ponte uma relação diferente. Aqui eu tenho o ponto B, R3 e R4, aqui R1 e R2, aqui R3 e R4. R3 e R4, eu vou colocar aqui dois resistores de 5K, 5 kΩ. 5 kΩ. Dois resistores iguais, a tensão de 12 volts aplicado a dois resistores iguais de 5K, então um total de 10 kΩ aqui, 10 kΩ. Então metade da tensão fica em cada resistor, porque a corrente que passa por aqui é a mesma que passa no outro, não há desvio de corrente por esse braço, então eu descubro que a tensão nesse resistor é de 6 volts, metade da tensão da fonte, nesse resistor aqui também 6 volts. Então VB igual a 6 volts. Então o que eu tenho? VA 6 volts e VA 10 volts e VB 6 volts. Quanto vale V de A para B? V de A para B, você pega a diferença de potencial, a DDP, se assim for. Para pegar a diferença de potencial, você pega o potencial do ponto A, VA, e subtrai o potencial do ponto B, VB. Essa é a tensão de A para B. Então, a diferença de potencial, como o nome diz, diferença de potencial, é a diferença, é o potencial do ponto A menos o potencial do ponto B. Então, dessa forma, eu tenho 10 volts mais 10 volts aqui no VA, menos mais 6 volts aqui no VB. Então, o potencial de A é maior do que o de B. Qual é a diferença? Tem 4 volts a mais em A em relação a B. Então, o VAB, esse potencial em relação àquele, aqui 10 volts e aqui 6 volts, então eu tenho mais 4 volts. Então, VAB mais 4 volts e a ponte não está equilibrada. Se os potenciais fossem iguais, a ponte estaria equilibrada. Então, esse aqui é um exercício típico de ponte de Wheatstone, você sendo solicitado a determinar VA, determinar VB e dizer se a ponte está em equilíbrio. Se fosse apenas para que se dissesse se a ponte está em equilíbrio ou não, é fácil, direto. 2 km vezes 5, 10 km vezes 5, cruzado. Aqui o produto cruzado. Imediatamente já saberia que a ponte não está em equilíbrio. Mas aqui a minha intenção é mostrar também como determinar a diferença de potencial entre o ponto A e B. Foi isso. Então, mais um exercício. Há equilíbrio na ponte, então eu vou mostrar algumas possibilidades aqui. Então, primeiro, essa ponte aqui, em que R1 vale 1K,
R2 vale 2K, e eu tenho o braço da esquerda aqui, o ponto A. E desse ponto para esse eu tenho o potencial do ponto A, tensão do ponto A. Nesse outro braço, o braço da direita, eu vou colocar também um resistor de 1K e um resistor de 2K. A, VB, VB, e de imediato você deduz que a ponte, sim, está em equilíbrio. Os dois resistores, inclusive, são diretamente iguais, né? Não só estão proporcionais, 1K para 2K, 1K para 2K, como são exatamente os mesmos valores. Mas vamos por hipótese que aqui eu tenha colocado 10 kΩ e 20 kΩ. A ponte está em equilíbrio? Também está em equilíbrio, porque a proporção dos resistores é mantida. Então, esse daqui para esse é 1 para 2, e aqui também 1 para 2. 10K para 20 kΩ, 20K. Então, também está mantida a proporção, então a tensão daqui é igual à tensão de lá. Então, a ponte está em equilíbrio. De outra forma, faz o produto dos resistores opostos, 1 vezes 20 e 2 vezes 10. O produto dos opostos deu o mesmo resultado, então a ponte está equilibrada. Um outro exemplo de ponte em equilíbrio. Eu coloco aqui um resistor de 47 kΩ e aqui um resistor de 94 kΩ. Então, observe que 47 kΩ, 94, esse aqui é o dobro desse, exatamente mantém a mesma proporção. Esse daqui é o dobro desse. Então, pela proporção dos resistores, do R1 para R2, R3 para R4, você vê que o equilíbrio da ponte está garantido. O potencial é o mesmo de um lado e do outro. Nesse caso aqui, é até fácil se eu tomar como exemplo o anterior, a fonte usada no exemplo anterior, 12 volts, observe que esse aqui tem uma parte, duas partes. Então, uma parte, duas partes, um total de 3 partes. 12 volts dividido em 3 partes, então significa que tem 4 volts aqui e 8 volts aqui. É só aplicar proporção direta, porque no ponto A não há nenhuma conexão derivando a corrente dali. Então, a corrente que passa pelo resistor R1 é a mesma que passa por R2, então as tensões são proporcionais aos resistores. Você pode aplicar proporção direto ali, uma regra de 3 simples, para descobrir qual é o potencial de cada resistor. É proporcional ao valor dos resistores, aos valores dos resistores. Por último, eu coloco aqui, propositalmente, para provocar a sua atenção, eu vou colocar aqui uma tensão de 1000 volts. E vou colocar aqui um resistor de 100 quiloohms, outro resistor de 100 quiloohms. Aqui o ponto A. E aqui o ponto B. Aqui eu vou colocar um resistor de 470 quiloohms e aqui um outro resistor de 470 quiloohms. Qual é a tensão
do ponto A em relação à massa aqui. Vou tomar esse ponto como 0 volt, massa. Qual é o valor de VA? Vai ser a metade da tensão, 500 volts em VA. Em VB, a mesma coisa. VB tem uma tensão de 500 volts, porque dos 1000 volts, ele encontrando dois resistores de mesmo valor, vai ficar metade da tensão em cada um. Então, 500 volts nesse, 500 aqui. Então, VA é 500 volts, VB é 500 volts. Claro que, como aqui o resistor total é de 200 kΩ, por aqui passa uma corrente que é 1000 dividido por 200 kΩ. Né? 1000 dividido por 200 dá 0,5. E aqui, meu 10 por 2, não, 5. 5 miliamperes. 5 miliamperes. 5 vezes 100, 500 volts, 500 volts. 5 miliamperes, e não 0,5. Então, aqui eu tenho 1000 dividido por 940, então dá um pouco mais do que 1 miliampere, 10 miliamperes. Então, 1 miliampere, então eu tenho 1000 volts dividido por 940 quiloohms. Então, se fosse 1 mega-ohm, daria 1 miliampere. 1000 volts dividido por 1 mega dá 1 miliampere. Como é 940, então dá uma corrente um pouco maior. Se fosse 900, daria 1,1 miliampere. Então, é uma corrente entre 1 e 1,1 miliampere, aproximadamente. De qualquer forma, a corrente que passa aqui, aproximadamente 1 miliampere, a corrente que passa aqui, aproximadamente 5 miliampere. Então, as correntes são diferentes, mas os potenciais aqui e aqui são iguais, porque esse resistor também é 4,7 vezes maior do que esse, então a corrente aqui é 4,7 vezes menor. Mas o potencial daqui é igual ao daqui, então 500 volts aqui e 500 volts aqui, a ponte está equilibrada. E se eu colocar um fio ligando o ponto A ao ponto B, o que vai acontecer? Nada. A corrente que vai passar de A para B, essa corrente vai passar aqui, ou para cá, vai ser 0 miliampere. Por quê? Não há diferença de potencial entre um e outro. O lado de cá tem 500 volts, o outro também tem 500 volts. Então, há um fio colocado no braço central ali, como a diferença de potencial é 0 volt, então a corrente vai ser 0 volt e a ponte está em equilíbrio. Então, com isso, eu encerro a série de exercícios de ponte de Wheatstone. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.